Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, no Salmo 96. Salmos, livro de Salmos, Salmo 96. Eu estou numa série de mensagens com você sobre família, criação, queda e redenção, famílias redimidas. E esse texto do livro de Salmos, ele fala de um louvor que procede de toda a criação. Toda a criação está louvando a Deus, toda a criação está adorando, exaltando a Deus. E de uma maneira especial aqui, ele vai falar no versículo 7 ao 9, exatamente dessa adoração que deve vir de todas as famílias da terra, ok? De todas as etnias, de todas as famílias, de todos os povos, mas falando de indivíduos, falando também, não apenas de cada indivíduo, mas também falando de grupos familiares que adoram a Deus. Quando Deus vai restaurar a queda do ser humano, Ele faz uma aliança com Noé, uma família, a família de Noé. Depois Ele faz com a família de Abraão. E Ele diz: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Vá e se tu uma bênção. Então veja, Deus está criando uma família no Éden, e para restaurar, para redimir, Ele também estabelece famílias, e nós viveremos na glória eternamente como família de Deus, ok? Paulo vai dizer em Efésios, a família de Deus que está em glória. Então, fazemos parte dessa família, com esse Pai maravilhoso, todos irmãos em Cristo, e o nosso Senhor Jesus, nosso Salvador, o nosso irmão mais velho. Bendito é o nome do Senhor. Então veja, a redenção da família nessa linha da história, nessa história de Deus, nessa linha do tempo, como Deus vem trabalhando para restaurar a família. Eu quero dizer para você que Deus quer restaurar a sua família. A vontade de Deus é essa: restaurar a sua família e restaurar as famílias que estão perto de nós, através da instrumentalidade das nossas próprias vidas, para a glória dele. O Salmo 96, versículo 7 diz assim: atribuí ou dai ao Senhor, ó família dos povos, atribuí ao Senhor glória e força, atribuí ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Esse salmo que expressa essa adoração de toda a criação, também expressa uma adoração especial que vem da família. Sim, toda a criação deve adorar a Deus, mas Deus espera que de nós seres humanos e de cada família nasça uma adoração totalmente especial para Ele. Porque quando Deus é exaltado na criação, Ele é louvado por meio da criação, há um nível de adoração a Ele. Mas é na família onde Deus expressa de uma forma muito pessoal o seu próprio caráter, a sua santidade, a sua bondade, o seu amor, a sua própria personalidade. Ela é descrita e demonstrada na própria família. Por isso que Deus se revela como um pai, por isso que Deus se revela como uma mãe no Antigo Testamento. Deus se revela na pessoa de Jesus como um filho: eis o meu filho amado em quem me compraz. Então, a pessoa de Deus, a persona de Deus, ela é expressa na família, e isso glorifica a Deus como de nenhuma outra forma na criação você vai ver a glória de Deus. E a pergunta é: será que a sua família, a minha família, está expressando esta glória? Está, como o nosso salmo diz, atribuir ou dar ao Senhor a glória devida ao seu nome, isso é a glória de Deus. Deus está sendo honrado e exaltado em nossas famílias, em nossas vidas. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. É bem a expressão de Jesus na oração: santificado seja o seu nome. Isso é, vivemos essa santidade de Deus, e Deus é glorificado
a sua santidade, porque Deus é glorificado quando nós somos e vivemos aquilo que Ele planejou para nós. Deus é glorificado quando nós somos e vivemos aquilo pelo qual Ele nos criou, para o que Ele nos fez. Imagine se o Sol decidir, não, eu já brilhei por bilhões de anos, a partir de agora eu vou brilhar mais. O que vai acontecer? O caos, né? O caos. Imagine a Terra, não, eu já girei por milhões de anos em torno do Sol e em torno de mim mesmo, não vou mais girar, eu vou girar ao contrário agora. Você imagina o que ia acontecer conosco, aqui que vivemos aqui. Imagine se todos os pastores disserem, não, nós já temos muitas gerações, são milhares e milhares de anos voando, a partir de agora a gente vai andar, todos nós vamos andar, ninguém mais vai voar. O que vai acontecer se a Terra disser, não, nós não vamos mais dar os nutrientes para as árvores, vamos reter tudo, estamos fazendo isso há milhares de anos? O que vai acontecer com o nosso planeta? Imagine se os polinizadores, as abelhas, pássaros, disserem, não, a partir de agora nós não vamos mais trabalhar polinizando árvores, vamos comer outra coisa, vamos fazer outra coisa. O que vai acontecer? Grande parte dos nossos alimentos vão acabar. Veja, o caos se instala quando nós não somos e quando nós não fazemos o que Deus nos chamou a ser e a fazer. Você quer ver o caos? Você quer ver o caos se instalar? Mude a ordem de Deus. Mude tudo aquilo que Deus fez. Não, Deus fez nessa direção. Imagina os rios, os ventos e os mares, as correntes marítimas e os ventos e os rios. Não, a partir de agora nós estamos correndo na mesma direção por tantos milênios. A partir de agora vamos correr para a direção que a gente achar que tem que correr. Cada um corre para o lado que quer correr. Você imagina o que vai acontecer com isso? Tudo vai virar um caos. Tudo volta a ser um caos a partir do momento que nos rebelamos contra aquilo que Deus nos fez para ser e para fazer. Tudo vira um caos. Só a ordem, só a beleza, só a bondade e só a funcionalidade, quando nós somos e fazemos aquilo que Deus nos planejou para ser. E eu quero dizer para você que é a mesma coisa na sua família. A mesma coisa na sua família é assim. Porque nós vemos as famílias como elas estão hoje em dia, que decidimos dar um curso a elas, que Deus disse que não era para dar. Eu fiz 2 perguntas para o chat GPT. Chat GPT, todo mundo aqui sabe, é uma inteligência artificial. Ela vai, diante de uma pergunta, diante de uma proposta, ela vai fazer uma busca em toda a sua biblioteca, em todo o seu arcabouço, e vai produzir a melhor resposta para aquilo que você perguntou ou para aquilo que você propôs. Eu fiz 2 perguntas para o chat GPT. A primeira pergunta, eu fiz assim: quais os principais fatores que têm produzido caos nas famílias ocidentais? Isso é, nas famílias do nosso tempo e do mundo ocidental. Ele disse o seguinte, o chat GPT não sou eu, tá? Eu só vou ler, eu não escrevi nada disso. Individualismo crescente. A valorização excessiva da autonomia pessoal tem levado a uma diminuição do senso de dever e sacrifício mútuo essenciais para a coesão familiar. Segundo, que tem produzido um caos, mudanças nos padrões de gênero. A reconfiguração dos papéis tradicionais de homem e mulher, embora tenha promovido maior igualdade entre homens e mulheres, também gerou conflitos de identidade e expectativas dentro da estrutura familiar. Terceiro, a desvalorização do casamento, o aumento das taxas de divórcio e a queda do número de casamentos formais indicam uma perda do valor simbólico e prático da união do casamento. Quarto, a influência da mídia e cultura popular. Filmes, séries e redes sociais muitas vezes
enfraquecendo valores familiares como fidelidade, compromisso e educação moral dos filhos. Não dá para viver sem isso de família, né? Compromisso, fidelidade, tudo de não dá. Só que as redes sociais, elas jogam para todo lado, né? Quinto, pressão econômica, o custo de vida elevado e a necessidade de que ambos os pais trabalhem fora dificulta a convivência familiar e a educação direta dos filhos. Geralmente se terceiriza essa educação, isso é um tio, um familiar, ou uma secretária, uma empregada, uma creche, ou qualquer outra, uma avó, qualquer um vai cuidar daquela criança, tem que educar aquela criança, mas não diretamente os pais, ok? Por isso que aqui fica uma aspas, quem quer casar tem que estar muito bem organizado, porque hoje em dia, com a necessidade econômica de que os dois trabalhem, tem que estar muito bem estruturado em todos os aspectos, e também nessa questão econômica e educacional, para que você não sacrifique seus filhos em detrimento do trabalho. É uma coisa a se pensar, né? E tem sido um desafio na China, nos países asiáticos, onde as mulheres trabalham, tem altas cargas de trabalho, Coreia do Sul, altas cargas de trabalho, as mulheres não deixam de ter filhos, porque não conseguem conciliar as duas coisas. Então, nós temos essas situações. Sexto, tecnologia e isolamento digital. Falamos disso na semana passada. O uso excessivo de dispositivos eletrônicos cria distanciamento emocional e físico entre os membros da família, reduzindo a qualidade do diálogo e do tempo compartilhado uns com os outros. E por último, enfraquecem o enfraquecimento da religião e da tradição, a perda de referências morais e espirituais que antes sustentavam a unidade familiar, como a religião ou costumes herdados, têm deixado as famílias sem um senso comum de direção e propósito. Esse é o chat GPT. Ele leu a Bíblia, né? Mas que ele leu, parece que ele está lendo a Bíblia, né? É o chat GPT, não sou eu só joguei lá. Aí eu fiz uma segunda pergunta, um pouco mais instigante. A segunda pergunta foi o seguinte: chat GPT, se você fosse o diabo, o que você faria para produzir um caos em uma família verdadeiramente cristã? Se você fosse o diabo, o chat GPT passando-se pelo diabo, o que você faria para destruir e produzir um caos dentro de uma família verdadeiramente cristã? Olha a resposta do chat GPT, lembra? Não sou eu, só estou lendo, é o chat GPT, ok? Primeiro, enfraquecer a vida espiritual. Eu faria com que os membros da família estivessem sempre ocupados, sem tempo para orar juntos, ler a Bíblia juntos e ir à igreja juntos. Quanto menos contato com Deus, mais frágeis eles ficariam espiritualmente. Deus está falando com você através de uma máquina. Não é interessante isso? Segundo, semear a divisão pelo orgulho. Eu incentivaria o ressentimento e disputas por causa de pequenas coisas, alimentando o orgulho para que ninguém quisesse pedir perdão ou ceder. Um lar dividido é muito mais fácil de derrubar. Exatamente o que Jesus disse. Um lar dividido não subsiste, ok? Ele rui, ele cai. Terceiro, desvalorizar o papel da família. Eu espalharia ideias de que o sucesso individual é mais importante que o compromisso familiar, desvalorizando o papel dos pais, mães e cônjuges como chamados por Deus. Quarto, introduzir distrações sutis através da tecnologia, entretenimento, redes sociais. Eu tiraria o foco da comunhão familiar e do propósito espiritual. Faria com que se acostumassem com a superficialidade, isso é, com a religiosidade. Sexto, atacar os filhos desde
cedo. Desde cedo. Eu achei interessante essa expressão desde cedo. Veja que o diabo ele não está... Não, são crianças, deixem elas para lá porque tudo bem, elas... Não, desde cedo. Incentivar a desobediência, rebeldia, afastamento dos valores cristãos. Eu os exporia a conteúdos destrutivos, os afastaria da influência dos seus pais. E por último, banir o perdão. Eu incentivaria mágoas profundas e duradouras, para que cada membro da família se tornasse prisioneiro do passado, incapaz de recomeçar. Aí o caos está. E é exatamente isso, o oposto daquilo para o qual Deus criou a família. E nós estamos nessas dinâmicas sociais, e quando você ouve essas questões, você fala, cara, tem parte disso, tem alguma coisa disso aqui dentro da minha família. A minha família está vivendo partes do que foi dito aqui. Por isso nós precisamos urgentemente voltar aos padrões das Escrituras. Nós precisamos voltar para a Bíblia. Eu vou dizer de novo, queridos, tudo aquilo que não funciona como Deus determinou para ser, torna-se um caos. Se nós deixarmos de ser, e se nós deixarmos de viver aquilo para o qual Deus estabeleceu para mim e para você, nossas vidas, nossas famílias, a sociedade se tornará um caos. Um exemplo emblemático disso é a vida de Jacó. A vida de Jacó, a família de Jacó é um exemplo emblemático disso. Veja, se você dá um passo atrás, o pai e a mãe de Jacó, Isaac e Rebeca, eles tinham uma preferência pelos filhos. Rebeca amava mais Jacó, Isaac amava mais Esaú, porque eles se identificavam com os filhos. Jacó era caseiro e Esaú era guerreiro, era o cara do mato, de caçar e tal. Então cada um se identificou, até que isso é natural. Uma identificação, poxa, meu temperamento é mais parecido com esse filho, ou ele gosta mais de coisas do que eu aparentemente gosto. Então a gente tem uma afinidade melhor. Tem filho que é mais introvertido, tem filho que é mais extrovertido, tem filho que chega, fala, tem filho que não, que esconde tudo. Então esse tipo de afinidade é até natural, mas daí preferir um em relação ao outro não é correto. Não é isso que Deus planejou para a gente. E quando você prefere, você sempre vai ser injusto. Quando você prefere, você sempre será injusto. Sempre. Você vai ser injusto com os dois filhos, ou com todos os que você tiver. Porque a partir do momento que você prefere esse, em detrimento dos outros, você vai ser injusto com ele e injusto com os outros. E Deus não nos fez para isso. Não importa se você tem mais afinidade com o filho ou não, ame-os a todos. Você já conhece algum pai ou mãe que admitiu que prefere um filho em relação ao outro? Então nem tenta dizer que você não prefere um filho em relação ao outro. Sonde o seu próprio coração, olhe lá para dentro. E sabe qual é mais difícil? É você dizer para você mesmo, realmente eu prefiro mais fulano que ciclano. É admitir isso para si mesmo, é o mais difícil, porque é vergonhoso para você mesmo. E quando você admite isso, você vai falar, cara, eu fui injusto. Eu fui injusto com fulano, eu fui injusto com ciclano, eu fui injusto. Mas Deus está te chamando a redimir a sua família. E começa com um bom arrependimento. A dizer, Senhor, eu tenho que voltar para os princípios da sua palavra. Esse estado de competição entre esses dois irmãos fez com que Jacó, estabelecido pelo pai e pela mãe, fez com que Jacó mentisse para o seu pai cego, e o pai, preferindo o outro filho, chamou, prepara uma caça para mim que eu vou te abençoar. Ele foi lá e preparou, só que ele foi caçar. A mãe ouviu atrás da porta e disse,
vá lá, mata cabritos lá para mim, traz, eu vou fazer um guisado que o seu pai gosta. E ele vai te abençoar. Mas, mãe, meu pai, como ele vai me reconhecer a voz, ele está certo, mas ele vai reconhecer a voz, ele vai tocar. Vai lá e pega a pele de um carneiro e põe sobre você. Bota uma roupa do seu irmão. E vai. E as maldições que ele jogar, se ele jogar, vai cair sobre mim. E o pai foi, fizeram assim, e o pai abençoou Jacó pensando que era Esaú. E deu toda a benção. Todas as bênçãos para Jacó pensando ser Esaú. E o deserto ficou por outro filho. Preferência. Esse filho que enganou o pai, que mentiu para o pai, fugiu de casa. O irmão queria matar ele. Quando ele chega onde ele está, agora ele vai ser enganado. E agora ele também vai viver uma situação de disputa dentro de casa. Ele enganado pelo sogro, achando que estava casando com a mulher pela qual ele trabalhou 7 anos. O Jacó já, com certeza, chutado já pelo vinho. Quem vai para a tenda dele? A irmã mais velha. Quando ele acorda de manhã, o que você fez? Não, aqui na nossa terra a gente entrega a irmã mais nova, primeiro que é mais velha. Então agora você vai trabalhar mais 7 anos pela outra filha. Então ele trabalhou 14 anos, foi enganado. E essas duas começam a viver uma disputa. Porque a mulher amada dele, Raquel, não tinha filhos, mas Lia tinha filho uma atrás do outro. E a bênção estava sobre Lia. E Raquel não tinha filhos. Então Raquel foi, entregou a escrava dela e disse: tem filhos dela para mim. E a outra também disse: não, se ela deu a escrava, eu também. A outra já tem 4 mulheres. Vai fazer o sinal da cruz, Jesus Cristo. Rapaz, o que é isso? Aquilo virou um inferno. Por quê? Disputas, brigas. E isso passou para os filhos brigavam entre si, as irmãs brigavam entre si, as preferências aqui, as preferências lá, até que levou José para o Egito, porque os irmãos se voltaram contra José, o filho preferido do pai, e venderam ele para o Egito. Quase, não mataram, porque o irmão mais velho disse: não mata não, por favor, porque vende como se... Meus irmãos, o caos. É isso que Deus quer? Não. Mas a gente acaba vivendo esse tipo de estrutura. E veja, são estruturas transmitidas, passadas, aprendidas. Deixa eu te dizer algo. Sabe o exercício que eu e você precisamos fazer? Sabe o exercício que nós precisamos fazer? Olhar para nós e para as nossas famílias à luz das Escrituras Sagradas. Deus, o que o Senhor quer para nós? Senhor, o que eu estou vivendo? O que eu estou vivendo honra, glorifica, exalta o Seu nome? Está de acordo com a Tua santidade que nós estamos vivendo em casa? Ou não? Todos nós precisamos fazer isso. E todos nós acharemos pontos, pequenos ou grandes, que vão revelar que não estamos exaltando a Deus em nossas casas. Por isso, meus irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, santifica o Teu nome em nossas famílias. Que a beleza da Tua santidade, como diz esse salmo, possa ser vista em nossas famílias, em nossas vidas, para a Tua glória e Teu louvor. Que nós, como família, possamos atribuir a glória devida ao Teu nome. Por isso que nós precisamos, como esposos, ser a fonte do amor em nossa família. O esposo, é isso que Deus espera de nós, homens, como esposo, que nós sejamos a fonte espiritual, a fonte do alimento espiritual dentro da nossa casa, trazendo a palavra de Deus,
trazendo a família para a oração, para a centralidade das Escrituras Sagradas, para a centralidade da pessoa e da cruz de Cristo Jesus. Sejamos nós, esposos, a fonte do amor, os que mais amam, os mais amorosos dentro de casa, devem ser os homens, o esposo, não a esposa, não a mãe, mas o esposo deve ser o mais amoroso. É isso que Deus quer de mim e de você. É isso que Deus requer de nós, que nós tenhamos a nossa família levando-a para Cristo Jesus, e que possamos amá-los, e a Bíblia nos ordena amar a esposa como Cristo amou a igreja, como Ele se entregou por ela, assim nos entregarmos pela nossa esposa. Então, essa é a verdade das Escrituras, e é isso o que Deus deseja para nós. Mas quando nós olhamos a estrutura social e familiar, o que nós vamos ver é violência dentro das famílias. E a maioria das vezes essa violência é produzida pelo pai e pelo esposo. Infelizmente, irmãos. E isso torna a família um caos. Quando eu gosto do Vautier, é um pastor, ele escreve um livro, Silêncio de Adão. Um dos livros que ele escreve, outro livro muito interessante que eu gostei bastante, e eu vou dar de presente um dia. O que ele tem que saber antes de casar com a minha filha. E vai ler comigo. A gente vai ler junto. Gostei do tema, gostei demais. Eu tenho certeza. Vamos ler junto. Voltando ao tema, que também é o tema. Ele diz que no silêncio de Adão, que a omissão é algo típico dos homens. Veja o silêncio de Adão na queda. Adão não diz, Adão não faz, ele só assente a esposa dele, ele só balança a cabeça e come do fruto, ele não fala nada, ele não reage, ele não toma decisão por ele mesmo, ele não norteia, ele não lidera a sua família, ele não guia a sua família. Meus irmãos, nós não podemos ser assim. Nós homens não podemos ser assim. Não é essa a vontade de Deus para o homem. Ele tem que liderar, e liderar está firme na palavra de Deus, convicto das Escrituras Sagradas e com amor, servindo a sua família, cheio de paixão. É aqui que nós andamos, é aqui que nós caminhamos, amando os filhos. E quando os filhos tomarem e quiserem tomar outra direção, com todo amor e com a mesma intensidade de verdade e firmeza, dizer: filho, nós caminhamos aqui, e caminhamos aqui por isso, isso. Nós caminhamos nessa direção, nós vamos nessa direção. Homens que exercem uma autoridade bíblica positiva, que nos conduz às Escrituras Sagradas. Homens que são fonte de 4 S's, uma fonte espiritual, um provedor espiritual, um provedor emocional, um provedor econômico e um provedor educacional. 4 S's que nós homens devemos ser. E a esposa? A esposa deve honrar seu esposo. É isso que a Bíblia diz, que ela deve estar ao lado do seu esposo. Ela deve amar o seu esposo, ela deve ajudar o seu esposo, ela é uma auxiliadora, ele tem uma liderança, mas ele precisa desse apoio, ele precisa daquela mulher ao lado dele, sábia, inteligente. Tem um filme maravilhoso, uma história real, e o homem é um homem mais poderoso da corte inglesa na época, século XIX, e ele está diante de um caso muito difícil, o caso Zoe, de um barco de escravos negreiros. Ele está muito irritado com um rapaz que é advogado, e ele está muito nervoso com aquele rapaz, e aquela esposa está ouvindo ele, e ele está reclamando, ele está bufando, ele está nervoso, ele está agitado, e ela está ouvindo, calmamente ouvindo aquele homem falar. E de repente, com meia dúzia de palavras,
ela faz aquele homem cair em si. E ela muda a direção do pensamento daquele. Minhas irmãs, como as mulheres precisam ser mais assim? Eu acho que a maioria das coisas que uma mulher, uma esposa tem para dizer para o seu esposo é verdade. É verdade. Mas como elas fazem isso? É que impede, que trunca que minhas irmãs honrem seu esposo. Nós nos sentimos amados quando somos respeitados. Nós não somos elogiados. Ou barrigudinho, vento. Não, isso não faz nenhuma diferença para a gente. Não tem nenhum efeito sobre nós. Mas nós nos sentimos amados quando somos honrados, respeitados pela nossa esposa. Como precisamos de uma auxiliadora idônea ao nosso lado. Diante de tantas dificuldades, liderar nunca é fácil. Liderar, tomar decisões, nunca é tarefa fácil. Nunca foi. Em época alguma, hoje em dia, então, mais ainda, os desafios são maiores. E como precisamos de mulheres cheias do Espírito Santo, cheias da Palavra de Deus, mulheres sensíveis ao Espírito de Deus, mulheres que possam, com sabedoria, trazer uma palavra certa, exata, no momento certo, no tom certo, na equalização correta, na tonalidade certa, para fazer aquele homem parar, refletir e mudar de direção, se ele estiver numa direção errada. E os pais demonstrar diariamente amor. E aqui é pai e mãe. Demonstrar diariamente amor. Mas a Bíblia coloca a responsabilidade no homem primeiro e não na mãe. A responsabilidade também é da mãe. Mas a responsabilidade primeira da educação dos filhos é do homem, não da mulher. Quando o texto de Efésios capítulo 6 vai dizer: pais, eduquem seus filhos, criados na disciplina e admoestação do Senhor. A palavra pais ainda está se referindo a pai e mãe, está falando ao homem, ok? A palavra grega é para o homem. Então não é para pai e mãe como se fosse pai e mãe, homem e mulher, não. Está falando diretamente para o homem. A responsabilidade primeira é do homem, mas todos nós devemos demonstrar amor diariamente. Levar os nossos filhos a se apaixonarem pela Bíblia, por Deus, pela oração, pela adoração ao Senhor, pelo culto, por servir ao Senhor na igreja, por estar junto, dar princípios bíblicos aos seus filhos e não abrir mão dos princípios bíblicos. Quando os pais abrem mão da verdade de Deus, porque o seu filho birrou, o seu filho se pôs naquela direção, às vezes já é um adolescente ou um adulto, ele se põe naquela direção e você assente. Nunca os céus caiam, mas a verdade, ela vai prevalecer. Os céus vão cair, mas a verdade de Deus vai ficar. Então, se o seu filho, um exemplo muito prático, seu filho não quer mais estudar, vai mal na escola, vai ali, compra um engradado de garrafinha d'água, põe o isopor com gelo, bota num sábado de manhã, dia de sol, acorda ele cedinho, 6 da manhã, e vai com ele, você e ele no semáforo, vender água. E você vai mostrar para ele que se ele não quer estudar, ele vai vender água. E não é um trabalho indigno, porque todo trabalho honesto é digno. E ele vai ter que escolher: ou você quer vender água no semáforo, ou você quer estudar. Você pode viver de qualquer uma das duas coisas, mas você vai ter que decidir. E eu quero que você experimente beber água antes que você faça isso forçosamente. E leve ele para beber água. E não pague o almoço dele. Deixe ele sofrer as consequências. Se vendeu água, dê almoço. Se não vendeu, vamos almoçar
Vamos comprar um marmitex depois que a gente vender a água. Porque se você não ensinar seu filho, o mundo vai ensinar para ele. A vida vai ensinar para ele. Quantas vezes você e eu não olhamos para trás e depois, se meu pai tivesse me dado uns tapas naquele dia, hoje eu não era pessoa melhor. Hoje eu estava num caminho diferente. Se meu pai e minha mãe tivessem tomado uma direção na minha vida, tivesse sido firme comigo, eu não estava hoje onde eu estou. Então faça isso. Antes que seu filho tome um rumo que ele não deveria tomar. Que ele não deveria tomar. E mostre para o seu filho o princípio bíblico. Quem não trabalha, não come. Quem disse isso é a Bíblia. A Bíblia diz: não trabalha, não come. O nome do diabo no livro de Jó é vagabundo. Odeio essa palavra horrível, mas é a palavra literalmente do hebraico. Quando Deus pergunta para ele: da onde você vem? Ele diz: eu estou perambulando, eu estou vadiando, eu estou vagabundando, literalmente do hebraico, eu estou vagabundando ali, eu estou andando por aí. São os filhos de Belial, são pessoas à toa, não têm propósito de vida, ou os propósitos que têm são ruins. Nunca deixe seu filho tomar essa direção. Assume as rédeas, corrige ele, e os céus vão cair, mas você não vai abrir mão dos princípios da palavra de Deus, nunca, nunca. E ensine seu filho a trabalhar desde novo. Se ele tem força para espalhar, ele tem força para catar. Porque ele espalha e você cata. Ele tem que trabalhar dentro de casa, ele tem que fazer as coisas dentro de casa, ele tem que servir dentro de casa, ele tem que criar responsabilidades. E esses trabalhos pequenos criam caráter no seu filho. Trabalho no início do caráter nele. Responsabilidade, cooperação familiar. Isso aqui não é um hotel, eu não estou de férias permanente, eu tenho que trabalhar, eu tenho que servir, eu tenho que honrar o trabalho da minha mãe, do meu pai, eu tenho que ver o quanto isso traz cansaço, eu tenho que servir a minha família. Crie seu filho como um príncipe e a princesa, e o caos vai se instalar na sua família. Daí a pouco tem um filho gritando com você, tem um filho te dando ordem, dizendo: eu quero isso, tem que... e os céus vão cair, a minha vontade vai ser feita. Claro, ele é um príncipe, ela é uma princesa. Eles reinam, eles governam. E você, papai e mamãe, é o súdito. Você cria um monstro. Não crie filhos para o sucesso. Crie filhos para quando eles caírem, terem força, energia, coragem e resiliência para levantar, sacudir, enxugar as lágrimas, sair correndo e continuar trabalhando e fazendo. Não crie filhos para o sucesso. Filhos para o sucesso fracassam. Não, tudo tem que ser redondinho, tudo tem que ser perfeito, não pode ter nenhum defeito. A minha vida tem que ser... De quem a vida é essa? Me diz. De quem? Quem tem essa vida? Irmão, nem o pessoal que é rico tem essa vida. Porque nós vamos tentar fazer algo assim com os nossos filhos. Você vai arruinar a vida do seu filho. Você vai fazer alguém fraco. Porque quando você não estiver presente, ele vai cair, ele vai precisar levantar, ele vai ser contrariado, ele vai precisar respirar e continuar, ele vai ter que lidar com as situações. E como é que você vai fazer? Ele não vai parar emprego nenhum, porque ele vai gritar com o chefe dele. Eu não preciso disso, meu pai tem 2 empregos. Pronto, acabou. Ele vai dizer: não, não é mesmo. Eu não preciso disso, meu pai tem 2 empregos. Meus irmãos, não é assim que a gente... Ah, pastor, mas é assim que hoje em dia... E o caos se instala. Todos os problemas sociais que nós temos são derivados da desobediência aos pais. A corrupção lá entre os políticos. Veja se o pai ou a mãe daquele pessoal lá criou eles para ser bandido. Eu não. A maioria deles, principalmente os mais velhos, tiveram educação ali, filho, pai e mamãe deu princípio, deu valores, cobrou, trouxe uma borracha para casa da escola, vai lá e devolve. Se trouxer de novo, eu te pego, moleque. Eu já te falei para não pegar nada de ninguém.
mas hoje estão fazendo. Os problemas sociais que nós temos, eles vêm da desobediência aos pais. Deixa eu te dizer uma coisa. Grande parte da felicidade dos seus filhos passa pela sua criação. Grande parte da felicidade do casamento dos seus filhos está no seu casamento. No exemplo que eles estão vendo de vocês como casal. Quão felizes nossos filhos serão? É uma grande pergunta. Parte você já consegue ver. E os filhos? Amor aos pais, honra aos pais, obediência. Ensine seu filho a abrir mão da vontade dele pela vontade de Deus. Ensine seu filho a abrir mão da vontade dele para o bem da família. Ensine seu filho a servir a família e não apenas a receber dos pais e dos irmãos. Ok? Ensine seu filho a isso e Deus assim é glorificado. Quando nós vivemos famílias que vivem os princípios da palavra de Deus. Que a sua família e a minha família possam dar a Deus a glória devida ao seu nome. E que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos e da nossa família e dizer: meu Deus, olhando para a tua palavra, para as Escrituras Sagradas, mas olhando para nós, o que tem aqui, Senhor? Estruturas transmitidas que nós estamos vivendo. Eu recebi dos meus pais, estou transmitindo para os meus filhos, já estou vendo nos meus netos. O que eu estou vivendo que está errado, que está fora dos princípios da tua palavra. Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha família. Você achou alguma coisa? Seus filhos já são velhos, casados. Chame-os. E diz: olha, eu quero te dizer uma coisa. Isso aqui que eu fiz, isso aqui que eu vivi, não foi e não é a vontade de Deus. Eu quero te pedir perdão. E eu quero dizer para você: não faça o mesmo que eu fiz, mas obedeça a palavra de Deus. Se os seus filhos ainda estão em fase de você educá-los, chame-os e diga para ele: olha, o que eu estou fazendo, o que eu estou vivendo está errado, está fora da palavra de Deus. Eu estou aqui para dizer para você: me perdoe, meu filho. E a partir de agora nós vamos viver a palavra de Deus. Para a esposa, para o esposo, para os pais. Se queremos restauração nas nossas famílias, o primeiro passo é o reconhecimento do que estamos vivendo, da verdade das Escrituras. E o segundo passo é dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. E pedir perdão para Deus, pedir perdão para as pessoas, dizer: Deus, muda as nossas vidas para a tua glória, nos perdoe para o teu nome. Vamos orar ao Senhor. Fique de pé, por favor. Feche seus olhos, amado irmão.